Olá, nesse vídeo nós vamos falar da menopausa e a sua relação com o elemento metal na medicina chinesa, uma relação muito bonita e que nos permite a compreensão de muitos dos nossos sintomas, de muitos desafios que a gente atravessa com relação às nossas emoções, algumas angústias, quadros depressivos, e também nos dá o subsídio para a gente compreender essa grande fase de mudança. Talvez nessa aula, talvez nesse aprendizado que a gente vai ter com o elemento metal, venha um grande insight, uma grande chave do que a gente precisa fazer para a gente perceber essa como a melhor fase da nossa vida. Então, quero mostrar para vocês um diagrama aqui dos 5 elementos, e hoje o nosso foco aqui é nesse elemento metal, cujo órgão principal aí que administra essa energia é o pulmão, e a sua víscera acoplada, o intestino grosso. E o elemento metal, pulmão e intestino grosso, nos ensinam algo que é tão demandado exatamente nesse momento que a gente está passando, que é desapego e renovação. Se formos pensar na função de pulmão e intestino, o tempo inteiro esses órgãos estão desapegando daquilo que já não serve para renovar a sua energia. A cada ciclo respiratório nós temos ar novo entrando, e para esse ar entrar eu preciso ter um pulmão esvaziado da expiração que levou para fora aquele ar que já estava carregado de gás carbônico. Para eu encher o meu intestino eu preciso ter espaço, eu preciso que esse intestino tenha evacuado, tenha aberto espaço para renovar. Então, é uma lição constante na nossa vida inteira, nós temos essas funções, mas nessa fase da vida, que coincide com a menopausa, é uma fase que nós somos obrigadas, aí, entre aspas, a de fato desapegar de, às vezes, pessoas, que se a gente nunca perdeu alguém na vida, é uma idade que provavelmente as perdas irão acontecer. Então, é muito lindo a gente entender essa relação, muito lindo a gente entender, né, tudo o que acontece aqui, para, de fato, a gente atravessar, né, com uma renovação de energia essa linda fase. Então, vamos lá na nossa apostila, que também é material dos workshops, dos retiros, quando a gente fala sobre isso. Metal, então, nos ensina inspiração e desapego. Os pulmões têm o horário de maior funcionamento ou de maior energia entre 3 e 5 da manhã, e muitas pessoas experimentam, né, às vezes, doenças respiratórias, crises respiratórias nesse horário. Existem muitas diretrizes ou ensinamentos aí dos antigos falando para levar as pessoas para respirar no alto de uma montanha nesse horário da madrugada, e o intestino grosso com um horário de máximo funcionamento ou de máxima energia de 5 a 7 da manhã. Muitas pessoas experimentam o horário exatamente desse intestino funcionando aí, né, no pico das 6 horas da manhã. A gente vê os bebês acordando de manhãzinha e enchendo a fraldinha ali, então nós podemos trazer essa lembrança, né, que é um bom horário de funcionamento do intestino. Não quer dizer que ele funciona só aí, mas aí ele tem muita energia. Esse elemento, pulmão e intestino, se relacionam com a nossa pele, com os nossos pelos do corpo e né, se abrem no nariz, o pulmão se abre no nariz. A condição da pele bem associada aí com a condição do funcionamento do intestino. Então, se o intestino é muito ressecado, se a pessoa tem muita constipação, as pessoas falam às vezes que dá a impressão de uma pele mais suja, né, uma pele às vezes com mais processos de estagnação, às vezes tende a ser menos viçosa, e o intestino em bom funcionamento, muitas vezes também é associado com uma pele mais saudável. A emoção, que é a emoção característica desse elemento, é a tristeza, uma tristeza pelo luto, uma tristeza pela perda, porque o sentimento, às vezes, de falta de alegria pode ser confundido ou pode ser interpretado com a tristeza, mas aqui é essa tristeza do pesar. Né, que sim, claro que pode coincidir com falta de alegria, mas a gente vai entender essa tristeza como uma tristeza da perda, né, uma tristeza desse luto que é necessário quando nós temos perdas, né, quando nós lidamos com as perdas. É uma emoção super necessária que a gente viva e que a gente reconheça e que a gente dê espaço para essa emoção acontecer na nossa vida. E muitas vezes o luto ele é interditado
ou por nós mesmos, pela dificuldade que a gente tem, muitas vezes, em cair a ficha com alguns tipos de perda, e a perda que, sim, se refere a perda de pessoas, mas também a outros tipos de perda, perda de status, perda do emprego, perda de uma fase que a gente funcionava de maneira diferente, perda da última menstruação, poxa, que isso, vou ficar, que bom, que eu vou ficar sem menstruação, ok, mas dá uma, sabe aquele nozinho na garganta, quando a gente fala que é o último dia, ou que é o último momento, ou que é o último contato, ou que é a última despedida, né? Então, é dessa emoção que a gente está falando. E para a gente lidar com o luto, para a gente lidar com as perdas, a gente precisa desapegar daquilo, né? Desapegar dessa pessoa que não mais estará, desapegar de uma relação que não funcionava mais. Então, esse luto existe, mesmo que ele tenha sido muito esperado. Por exemplo, a pessoa tem uma necessidade ou tem um desejo de terminar um relacionamento, e sim, terminar aquele relacionamento pode trazer muita alegria, muita felicidade, mas tem um momento, que pode ser no momento que aquilo acontece, ou logo antes, ou um pouco depois, que dá aquele aperto, né? Por perder, deixar aí a expectativa de que essa relação seria diferente. Ela pode estar doida para mudar de emprego, para sair daquele emprego, então consegue um novo emprego muito mais interessante, ou, né, se aposenta, e aí tem o acerto, e tem tudo aquilo que favorece, ela está, né, com muito desejo de sair, mas tem um momento que, mesmo sendo do desejo, tem aquele apertozinho, né? A gente vai falar que é esse luto. Então, é saudável viver o luto, não é algo que a sociedade ocidental lide bem, na maioria das vezes, ou nós interditamos esse luto, como eu comecei a dizer, ou às vezes o nosso entorno interdita o luto. É muito comum as pessoas, na tentativa de ajudar, na intenção de ajudar, levar a pessoa que está num processo de luto, não, levanta, né? Vamos lá, sacode a poeira, vamos lá, deixa isso passar, vamos divertir, né? Por exemplo, num término de relacionamento. E ok, essa pessoa vai se relacionar depois, ou vai se divertir, esse luto não tem e não deve ser eterno, mas tem aquele momento que o melhor que ela pode fazer por ela, pelo equilíbrio da energia, é viver esse luto, né? Então, não tem essa de, naquele momento do luto que a pessoa está mergulhada nessa tristeza, nessa angústia, a gente precisa respeitar isso. E é difícil a gente ter alguém do nosso lado que está em uma condição de tristeza, está em uma condição de luto, e não precisa ser eterno, né? Então, esse luto precisa passar, porque um luto permanente também vai adoecer nosso pulmão e intestino. Muitas pessoas com muita dificuldade com o luto começam, de fato, a apresentar doenças pulmonares ou intestinais, ou ambas. Mas é preciso dar espaço para esse luto acontecer. É preciso dar espaço para esse sentimento, para essa tristeza que faz parte da vida. Mesmo que nesse mesmo momento a gente pode ter alegria com outra situação, sim. Mas o luto por essa perda, ele está presente. As funções energéticas do elemento metal, elas trazem aí a respiração, se relacionam muito com a imunidade, com a nutrição da nossa pele, com a eliminação daquilo que não serve, inclusive no que toca ao aspecto psíquico e espiritual, capacidade de se desprender do que não serve mais. Capacidade da gente desprender, por exemplo, dos filhos que estão crescendo, que estão fazendo as suas escolhas, que estão seguindo seus caminhos, que estão saindo de casa. Então, a síndrome do ninho vazio, energeticamente, requer muito da energia do pulmão e do intestino, da energia do elemento metal. E se está difícil passar por isso, né, tratar, tonificar esses órgãos aí através da acupuntura ou de práticas que ajudem a soltar isso aí, ou simples tomando consciência, né, de que esse é um processo natural da vida, pode nos ajudar. Para umas pessoas isso pode ser mais difícil, mais desafiador do que para outras, mas é um desafio para todas as pessoas. Então, capacidade de se desprender do que não serve mais, disciplina, inspiração. Não é só a inspiração do puxar o ar, mas inspirar para a gente seguir na vida. O elemento metal, ele traz presente a consciência da mudança. Não tem nenhuma pessoa que eu conheça, nenhuma mulher, que chegue no entorno da fase da menopausa que não esteja ávida por uma mudança, descontente com alguma coisa, querendo deixar sair da vida dela algum aspecto, querendo mudança.
E mudança é feita pela energia do elemento metal. Se essa energia está em desequilíbrio, se a gente tem mais desafios nessa área, pode ser mais difícil fazer essas mudanças. Desprender do que não serve mais, né? Pode ser desprender daquele emprego que já venceu, daquela amizade, né? Às vezes as mulheres chegam assim, sentindo um tanto de culpa ou uma estranheza por não quererem estar em alguns ciclos, em alguns grupos, porque assim, poxa, mas eu gosto, a minha amiga, eu gostava tanto dessa turma, não é que eu não goste mais. E gera um pouco de angústia o fato dela perceber que ela gostaria de não estar mais naquele ambiente. E isso acontece, isso é mudança. E a gente precisa acolher isso. Então, entra em contato aí com essas estranhezas que estão presentes e vai identificando. Em desequilíbrio desse elemento, nós temos aí uma sensação de melancolia, de isolamento, porque daquele jeito não tá bom mais, não serve mais e eu não deixo sair. Então é como se a gente ficasse empacado ali, segurando um velho que já não existe, que já não faz sentido, e sem espaço para começar esse novo. E vejam bem que o espaço entre soltar algo que não faz mais sentido e entrar algo novo, ele é um espaço de insegurança, né? Um espaço de vazio. E também é difícil a nossa sociedade, a nossa cultura lidar com essas emoções, como tristeza, vazio, introspecção, porque isso não é o bora para cima, alegria, alegria, que a gente está tão aí cobrado de estar todo o tempo bem. Para o entorno pode ser interpretado como a gente estar mal, ou sim, às vezes a gente está mal atravessando um luto. A gente não está bem, não é gostoso, mas é necessário. Resistência às mudanças. Tem pessoas muito resistentes, então tudo tem que ser muito estruturado, inclusive fisicamente. Às vezes as pessoas têm aquela casa que nunca trocou um móvel de lugar, inclusive que os móveis são muito pesados, são pessoas muito tradicionais, tradicionalistas, né? Muito apegadas às estruturas. Essas pessoas sofrem mais com tudo que requer de movimento do elemento metal. Na menopausa, o que nós vamos ter aqui, né, de sintomas desses desequilíbrios? Isso vai justificar energeticamente os quadros de secura que a gente tem, que fisiologicamente vai corresponder à diminuição da vascularização que o estrogênio, que é um principal hormônio aí que está em queda, vai promover essa secura. E pela medicina chinesa, por que algumas mulheres têm mais secura do que outra, por exemplo, na pele? Então, vai dizer, então, da harmonia ou desarmonia do elemento metal. Eu vejo aqui, né, imagens de pessoas, de pacientes, pessoas próximas que têm problemas, doenças pulmonares crônicas, que a pele é muito mais seca do que outras que não têm. Por exemplo, secura nas mucosas, securas no intestino, imunidade baixa, tristeza profunda e melancolia são sinais comuns aí nessa menopausa, né? Então a mulher começa a se estranhar, porque pode ser que ela já tenha tido essa tendência a um quadro maior de tristeza e melancolia, e na menopausa, então, isso vai ficar ainda mais, isso tende a ficar mais presente, porque a gente está atravessando essa fase que a gente tem que soltar o velho e deixar o novo entrar. Equilibrar o metal ajuda essa mulher a se renovar e a aceitar a menopausa como um novo ciclo. Deixa eu falar com vocês. Nós temos ciclos na vida. Então, nós temos os ciclos menstruais, então desapegar dos ciclos menstruais. Nós temos ciclos nós iniciamos a nossa menarca lá na nossa adolescência, depois se a mulher se casa, né, tem um novo ciclo aí de relacionamento ou de relacionamentos. Quando a mulher engravida, é uma grande mudança de um ciclo, não tem mais aquela vida de mulher sem filho, né? Então o filho é algo que nos transforma profundamente, que muda a nossa vida para sempre, que gera grande angústia, aquela expectativa, mas a grande maioria das mulheres, com todos os desafios que educar, que ter uma família, que criar uma família pode demandar, a grande maioria das mulheres não me fala que ela gostaria de voltar atrás e não ter tido aquilo. Né? Então, é assim, nossa, só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Você trocaria a sua vida pela de antes? Não. Então, assim, a gente acolhe uma nova fase. Depois, essa vida vai andando e aí a gente tem essa nova fase, que é a menopausa. Aceitar que isso é uma fase que é daqui para frente e que é a fase que eu estou. Grande parte das angústias, dos pesos, da falta de energia que a gente tem é por essa dificuldade de lidar com
essa fase que a gente não tem a mesma vitalidade, não tem o mesmo corpo, não tem a mesma dinâmica de antes, e culturalmente a nossa referência fica lá, naquela mulher de 20, de 30 anos. Não, esse corpo não volta mais, por mais que eu cuide, eu posso cuidar e ter um corpo que vai ser muito melhor, né? Eu tenho as minhas questões com o meu corpo, mas eu não troco o meu corpo, a minha energia de hoje, pelo corpo que era de antes, porque eu estou entendendo que é esse corpo que me traz para essa fase. E eu posso cuidar bem, e ele pode ser um corpo que funciona muito bem e que eu tenho prazer nessa relação com esse corpo que eu estou agora. Voltando aqui, alimentos que tonificam o metal. O metal, ele requer o sabor picante, né? Então, o gengibre, um pouquinho da pimenta, né? Alimentos que são picantes vão ser bons para tonificar, para harmonizar essas sensações ou esses órgãos e as funções de pulmão e intestino. Rabanete, nabo, gengibre, alho, cebola, pera é um alimento, não é picante, mas tonifica o metal, maçã, alimentos ricos em fibra pelo funcionamento do intestino, chá de hortelã ou eucalipto. Hábitos que fortalecem o metal. Praticar respirações profundas e conscientes diariamente. Respirar profundamente, com consciência da respiração, e mais ainda, vou fazer um convite para vocês, respirar com uma consciência e com uma consciência de soltar. Quando a gente se vir numa situação de apego, de dificuldade em lidar com o novo, de angústia, vamos ver o que está difícil soltar. Né? O que é isso nessa relação? O que é isso nesse corpo? O que é isso nessa relação com o filho, com o emprego? O que está difícil fazer essa transição? E vamos fazer respirações profundas com essa consciência de soltar esse velho. Criar rituais de limpeza e desapego, tanto desapego físico como emocional. Então, essas faxinas, né, no ambiente, os processos de destralhamento. As pessoas com muita desarmonia em metal tendem a ser acumuladoras, a acumular coisas que não têm muita função, né? A dificuldade de dar, fica guardando, se eu precisar um dia, guarda muito papel, muito livro, né? Muita coisa antiga. A gente vê histórias, eu conheço pessoas, né, que guardavam muito dinheiro na época que as moedas mudavam e depois aquele dinheiro já não tinha mais valor, porque, né, ia mudando a economia, né, tivemos épocas assim. Então, pessoas com dificuldade de gastar, pão duras, eu preciso me estruturar, né, ter uma boa organização financeira, mas sabe aquela pessoa assim que está com vontade de comer uma coisa, é barato e ela está ali comendo aquilo que é velho porque ela não consegue gastar esse dinheiro que ela tem, né? É disso que eu estou falando. Viver em ambientes bem ventilados e próximos da natureza, cultivar disciplina e rotina saudável. E hábitos que enfraquecem o metal. Exposição prolongada a ambientes poluídos e cheios de fumaça pela sobrecarga física e do pulmão, guardar mágoas e resistir às mudanças. Então, né, fazer essa faxina, trabalhar terapeuticamente nisso aí é importante. Sedentarismo e falta de respiração profunda, vida desorganizada sem rituais e sem rotina. Vejam bem o que pulmão e intestino fazem. Eles são órgãos de ritmo, de ordem, de rotina. Então, vamos aprender, vamos trazer esse reloginho aí que a gente tem do nosso intestino, vamos trazer a lembrança e a consciência do nosso pulmão como um órgão que governa, que tem, né, uma disciplina e que vive numa sistemática para a gente aprender com esses órgãos e com essa natureza a ter, né, mais ordem, mais ritmo e mais disciplina na nossa vida. Então, se você identifica muito desses aspectos presentes na sua vida, saiba que está de acordo com a demanda energética. Não é fácil atravessar essa fase, mas a gente precisa deixar a mala mais vazia, precisa descarregar um pouco da bagagem, do peso, das demandas para o novo entrar. Não tem jeito da gente entrar nessa nova fase se a gente quer carregar todos os hábitos, todas as amizades, tudo aquilo. Não é que a gente não tem lugar no nosso coração, mas a gente quer uma vida, uma nova fase. Então, mudanças acontecem. Quanto antes a gente entra nesse fluxo, melhor. Então, saiba que identificar com esses aspectos é sinal de que você está viva, está atravessando essa fase que demanda esses aspectos.
e também que você pode buscar uma ajuda nas terapêuticas que vêm da medicina chinesa, né? No meu caso, eu auxilio, trabalho bastante com a acupuntura, e o direcionamento da nossa psique, né? Como se fosse uma psicoacupuntura, um aconselhamento, uma ajuda a direcionar as suas escolhas com base na compreensão desses 5 elementos. Então, me coloco aqui também à disposição para essa ajuda, mas ter essa compreensão e essa consciência já é um grande passo terapêutico. Eu espero que você tenha gostado e me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. Um beijo grande.